Bom dia. Essa é uma atividade das entidades médicas de Goiás, da Associação Médica de Goiás, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, referente ao mês de novembro, Novembro Azul, uma referendo à condição do câncer de próstata, que é um câncer importante da parte masculina, pela sua frequência, pela sua mortalidade e letalidade. E aqui hoje, nesse modelo de educação médica continuada, da Associação Médica de Goiás, nós temos aí 3 urologistas de excelência que vão nos falar sobre esse tema. Esse tema fica, além de estar ao vivo, ele fica, então, depois no site da Associação Médica de Goiás e fica também no YouTube para consultas posteriores. Aqui conosco hoje o professor Fernando Vaz. O professor Fernando, ele é médico, especialista em urologia, titular da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, portanto, tem a sua residência no Rio de Janeiro, e tem, além da urologia, uma dedicação à conotação da oncologia. Fernando, muito obrigado pela presença. Também o Paulo Goulart. O Dr. Paulo Goulart é médico especialista em urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e presidente da Sociedade Goiana de Urologia. E coordenando toda a sessão, o Dr. Newton Brenner, que é médico especialista em urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, médico aposentado do Hospital Geral de Goiânia, INAMPS, e está hoje na coordenação. E é também conselheiro eleito e atuante do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Está conosco agora, que acabou de entrar, o professor Washington Ferreira Rios, que é o presidente da Associação Médica de Goiás. Agradecimento a ele e a toda a entidade pela disponibilidade do estúdio, da comunicação. Vou dar a palavra inicialmente ao professor Washington, fazer as boas-vindas. Em seguida, a gente volta ao Newton Brenner para que faça a coordenação dessa sessão importante aí para a saúde humana, especialmente saúde masculina. Professor Washington, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Valdemar, Dr. Newton, a todos os membros presentes. Aí nós temos o nosso presidente da Sociedade de Urologia. Obrigado pela presença mais uma vez. Nesse caminho que nós temos aí, conversando com o Newton Brenner, conversando com o Valdemar, essa é uma das funções da Associação Médica de Goiás. Ficamos muito felizes, né, em conseguirmos realizar essas lives, essas reuniões. Eu acho que isso é de fundamental importância, tanto para a classe médica, logicamente, isso reflete também numa boa ação à população dessa cidade, desse estado e desse país. Então, é um movimento importante que a Associação Médica está fazendo a partir de agora, e deixar claro, agradecer a todos pela competência, pela disponibilidade, pelo carinho com que todos recebem a Associação Médica, e parabéns, Valdemar, mais uma vez, por esse movimento. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Washington, professor do Departamento de Ginecologia Obstetrista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e também presidente dessa entidade. Newton Brenner, fique à vontade, por favor, na coordenação. Ok, pessoal, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa live. Bom dia ao Dr. Fernando Vaz, é uma das bandeiras da urologia brasileira, extremamente conhecido em todo o Brasil, né, por fazer uma urologia de ponta. Bom dia, Dr. Paulo Goulart, nosso presidente atual em exercício aqui da Seccional de Goiás, também é extremamente conhecido entre nós como excelente praticante da nossa especialidade. E bom dia, Dr. Washington, não sei se ele está mais, parece que ele já se retirou. E antes de mais nada, a gente... Retirei não, estou aqui te vendo. Tá Só aqui. tirei o vídeo para não te atrapalhar. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer demais a honra do convite, né, por estar principalmente com esses colegas, né, de extrema relevância para a urologia nacional. E antes da gente fazer uma discussão a respeito do Novembro Azul, que é o motivo da nossa presença aqui, o Dr. Paulo vai fazer uma aula breve, curta,
né, passando para ilustrar, porque quando ilustrada ela é bem melhor compreendida por quem está nos assistindo. Então eu vou passar para o Dr. Paulo e ele vai fazer essa apresentação para nós, ok? Muito obrigado, Dr. Paulo. Exatamente, muito obrigado, doutor Milton. É sempre uma honra e eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, sempre o espaço, né, a gentileza que a Associação Médica de Goiás nos dá para a gente tocar sobre um assunto, tocar em um assunto tão importante, tão relevante, cercado de mitos aí, tabus e que ceifa tantas vidas em vão. Eu vou também pedir licença aos colegas médicos que nos acompanham para falar em termos mais simples ao público leigo, para que a gente possa atingir, né, a maior quantidade de pessoas, levar conhecimento a maior quantidade de pessoas. E também nós estamos falando para médicos não urologistas, né? Então eu vou tentar ser o mais simples na linguagem possível para que a gente atinja o nosso objetivo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Tá bem, bem. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho do Novembro Azul. O Novembro Azul não só um mês, né, que a gente fala de câncer de próstata, né? Nós temos que abordar e aproveitar a ocasião para falar de saúde do homem, que é uma saúde tão negligenciada, infelizmente, por todos nós, né? E eu vou começar falando sobre o que é próstata, né? O que é próstata, para que serve próstata. Então, existe uma confusão muito grande, né? Se próstata está no intestino, se não está. A próstata é um órgão urinário, né? É um órgão que se a gente imaginar uma pia, né? Que seria a bexiga, ela está ali no ralo da pia. E quando essa próstata ela apresenta alguma alteração, ela pode ou não cursar com sintomas, né? Então, essa glândula que ela fica logo abaixo da bexiga, esse é o primeiro lugar onde a urina vai passar antes de entrar na uretra do pênis propriamente dito, né? Então, a próstata, ela tem função na produção do esperma, né? Então, a produção na questão da fertilidade, ela está envolvida. E também está envolvida, de certa maneira, no controle urinário, né? Então, é algo que a gente precisava falar e muito possivelmente nós vamos abordar isso daqui a pouco, sobre próstata, sobre intestino, sobre proctologia, sobre urologia, que gera muita confusão em todos aí pacientes. Bem, inicialmente, gostaria de falar sobre hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna, muitas vezes ela é confundida com uma chance do indivíduo ter câncer. Então, o cara está lá com próstata crescida e ele fala, nossa, agora eu estou sim preocupado com o desenvolvimento de um câncer. E a gente sabe que isso não tem nenhuma ligação, né? O câncer de próstata ele pode aparecer tanto numa próstata pequena quanto numa próstata grande, né? A hiperplasia prostática benigna, ela começa a surgir depois dos seus 40, 50 anos, né? Um crescimento lento, progressivo dessa glândula. E se a gente imaginar na pia lá e no ralo, que eu brinquei no início, né? Ocorre realmente uma obstrução progressiva, geralmente acompanhada de sintomas, né? Um jato urinário mais fraco, uma dificuldade para começar a micção, o acordar durante a noite várias vezes, que muitas vezes tira muita qualidade de vida do indivíduo, o esforço para urinar, a sensação que não está satisfeito ao final da urina, né? Ele sentir que a bexiga ainda tem urina e não ficar satisfeito com aquilo, o gotejamento pós-miccional, a ardência, a urgência, né? Muitos indivíduos não conseguem chegar ao banheiro e muitas vezes perde algumas gotinhas ou até urina literalmente, né, na roupa, né? Então, a hiperplasia benigna prostática é uma doença comum de todos nós,
uma alteração comum do homem, não tem a ver diretamente com o câncer de próstata. E ela sim dá sintomas, né? Então, esses sintomas famosos que a gente vê as pessoas mais velhas desenvolverem são, muito provavelmente, de hiperplasia prostática benigna, da próstata crescida, e não diretamente do câncer de próstata. Bem, o câncer de próstata é uma neoplasia bem mais frequente na periferia da glândula, ao redor da glândula. Então, se ele não atinge o miolo da próstata, ele não diretamente vai dar compressões na uretra e, consequentemente, sintomas. Então, ela pode aparecer, como eu disse, em uma próstata de tamanho normal ou uma próstata também crescida. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E não dá sintomas nas fases iniciais. E essa é a nossa grande luta, porque a gente consegue obter uma cura muito mais facilmente em fases iniciais. Se a gente esperar haver sintomas, consequentemente, as nossas chances de cura elas caem drasticamente. E essa questão de mês de prevenção do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, prevenção é um nome um pouco errado, porque a gente, infelizmente, não consegue prevenir por completo o aparecimento de um câncer, mas eu sempre comento que é uma prevenção de sofrimento, é uma prevenção de perda de vidas em vão, né? Porque se a gente faz diagnóstico no início, a gente obtém mais sucesso. Bem, vou falar algumas coisas aqui de câncer de próstata, né? Câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre os homens. Ele só perde para o câncer de pele, não o melanoma. Então, se a gente pensar em órgãos internos, ele é o número 1. Então, de nós homens, é o câncer mais comum de órgãos internos. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, que é exatamente naquela fase sem sintomas, as chances de cura são superiores a 90%. Eu acho que essa é a luta nossa do Novembro Azul. A gente fazer diagnósticos em homens que não esperam ter sintomas, eles simplesmente vão ao teu consultório, fazer essa avaliação da próstata e identificar um possível tumor em fases iniciais. A gente tem um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. Isso é muito frequente. E um óbito pela doença a cada 40 minutos. 25% dos portadores de câncer de próstata vão morrer pela doença. Oh, doutor, mas você não falou que 90% cura? É exatamente por isso aqui, ó. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados, infelizmente. Então, acaba arrastando essa estatística para 1 em cada 4 falecerem da doença. Se o indivíduo esperar ter sintomas, 95% dos casos já estarão em fases avançadas. Então, isso é tudo que a gente não gostaria. Por isso, daquela introdução em mostrar o que é uma próstata crescida, que é comum dar sintomas, e também do câncer de próstata, que nas fases iniciais, por ser um tumor geralmente periférico, ele vem acompanhado de praticamente nenhum sintoma. E não é possível, né, prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. O que nós vamos fazer com esse diagnóstico aí são outros 500, né? Tem uma outra questão que eu esqueci de colocar aqui, é que a cada 7 homens, um pode ter realmente câncer de próstata. Então, realmente é uma patologia extremamente frequente, né? 1 em cada 7, muita gente. Bem, estimativa do INCA para o triênio 23 a 25. Estimativa de novos casos no Brasil, 71.730 casos de câncer de próstata. E aqui no estado de Goiás, onde estamos, onde a Associação Médica está, estimativa de novos casos para esse triênio, que se inicia esse ano, 2.500 casos. Bem,
Vamos falar de fatores de risco. E fatores de risco vai implicar em uma série de comportamentos em quando a gente deve começar a avaliação de câncer de próstata. Fator de risco, então, é idade. Fator de risco é história familiar. Fator de risco é a raça negra, a obesidade, hábitos alimentares. Vamos falar um pouquinho, então, de idade. Geralmente, a gente vai começar essa avaliação para a população geral aos 50 anos. Vou falar isso daqui mais para frente um pouquinho. Sobre história familiar. Se a gente tem um parente de primeiro grau com a doença, a gente tem 2 vezes mais chance de câncer de próstata. Ao passo que, se houver 2 parentes, isso passa para 6 vezes mais chance de câncer de próstata. Raça negra, sabemos que tem ligação com o câncer de próstata, então também começamos um pouquinho mais cedo essa avaliação. A obesidade, por tudo que ela causa, né? Infelizmente, muitos relutam em falar que é uma doença, mas é uma doença, vem acompanhada de distúrbios metabólicos imensos, que vai acabar aumentando a nossa chance de neoplasia. Hábitos alimentares também são outras questões que, de certa maneira, podem implicar. Vou falar também um pouquinho à frente sobre isso, que é exatamente esse gráfico aqui. Eu acho interessante. Então, o país que mais consome gordura de origem animal, mais tem ligação com a mortalidade de câncer de próstata, né? Então, assim, é um dado, é difícil a gente falar diretamente nessa implicação, né? Por exemplo, a gente tem, sabidamente, o tabaco como um grande culpado do câncer de bexiga, o câncer de rim, o câncer de pulmão, mas a gente não pode falar isso diretamente com o câncer de próstata, mas a gente sabe, no fim das contas, né, que hábitos saudáveis acabam nos melhorando, né, nossas chances de viver bem e diminuindo chances de câncer de próstata e até até dá dó, né, colocar um slide desse aqui, né, porque isso aí é uma maravilha, né. Bem, vamos lá. Então, sobre os fatores de risco em que eu falei de negros, obesos e parentes de primeiro grau, isso implica diretamente em quando começar. Há um tempo atrás, a gente começava aos 40 anos, mas a recomendação mais recente, né, isso já tem uma década que está nessa recomendação, mas é sempre bom reforçar, né, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que, a partir dos 50 anos, a gente comece a se preocupar em avaliar a próstata, em procurar urologista com essa finalidade e preocupar diretamente com o câncer de próstata. Ao passo que essa idade diminui em 5 anos, quando o indivíduo ele é negro, ele é obeso e ele tem o pai ou o irmão com câncer de próstata. O rastreamento, como que a gente procura o câncer de próstata? Tem um arsenal imenso hoje em dia para essas investigações, mas ele sempre deve começar com o exame de toque retal e o exame de PSA. São exames, né, o exame de toque tão falado, que com certeza nós abordaremos aqui sobre ele. É um exame indolor, um exame que dura 5, 10 segundos, é um exame que não tem que ter constrangimento. Todos nós temos que fazer esse exame. E não só o exame de sangue, né, como muitos fazem, né, que é o PSA. Então, o PSA, muitos falam, não, eu vou fazer só o exame de sangue e está tudo certo. Então, a recomendação nossa é que essa palavra que eu coloquei em negrito, que ela fique guardada, né? Não é um ou outro, é um complementando o outro, né? É o exame de toque e o exame de PSA. E por que o exame de toque ele é tão importante? Ele é importante porque o PSA, que é o exame de sangue, ele pode falhar em até 20% dos casos. Então, até 1/5 dos casos, esse PSA pode deixar a gente passar batido. E um exame de toque, né, que eu tentei ilustrar aí, né, aqui à esquerda
o intestino, o médico fazendo o toque em um nódulo prostático. E nós, urologistas, temos a facilidade de reconhecer esse nódulo em virtude da sua consistência. A próstata normal é uma próstata um pouco mais macia, uma próstata borrachosa, né? Parece quando a gente toca um músculo. E o câncer de próstata, ele é pétreo, ele parece com um osso. Então, é muito fácil, se for em uma área tocável da próstata, a gente identificar esse nódulo. Então, sempre a recomendação é conciliar o exame de toque com o exame de sangue, que é o famoso PSA, para que ele nos dê muito mais segurança. O que é, então, o exame de PSA, né? O exame de PSA, em inglês, né, traduzindo para o português, é antígeno prostático específico. É uma enzima, é uma proteína produzida na próstata e ela é específica de próstata. Ela não é específica de câncer de próstata. Então, ela pode se alterar em N situações. Então, o indivíduo tem uma infecção, o indivíduo tem a sua próstata crescida, pode sim alterar esse PSA. Isso tudo vai ser colocado na balança junto com o seu urologista para definir se aquele PSA está normal ou não para a idade do paciente. Ele tem uma ação de facilitar a liquefação, né, do esperma, né? Então, é vital ali para a efetividade do nado do espermatozoide. É um marcador de alterações da próstata, como eu falei, e não de câncer de próstata. Existe, né, uma relação estatística com incidência e câncer de próstata. Quanto maior o número do PSA, geralmente isso cresce a chance de câncer de próstata. Então, aí 0 a 2, 10%, 2 a 4, 25%, 4 a 10, 35%, maior que 20, 50%. Mas isso aí é um negócio muito frio e o urologista ele vai analisar isso com você individualmente, né? Se aquele número está normal ou não. Se você tem uma próstata muito volumosa, a gente sabe que o PSA vai estar mais alto, e por aí vai. Se o indivíduo tem uma infecção urinária, então isso tem que ser tudo individualizado com o seu urologista. Bem, câncer de próstata. Quando se suspeita do câncer de próstata? Aí vem a palavra que eu coloquei aqui, ou, né? Então, para o rastreamento, a gente faz né? Então, toque e PSA. E quando a gente suspeita, basta um dos dois estar alterado. Então, se eu tenho um toque suspeito ou se eu tenho um PSA alterado, aí sim eu tenho que partir para prosseguir a investigação para a gente identificar um câncer nesse paciente ou não. Se aquele PSA é um pouco mais alto mesmo, está tudo certo. Biópsia da próstata, né? Biópsia da próstata, classicamente, ela é feita por via transretal. Ultimamente tem crescido aí as biópsias transperineais, né? Perínea, aquela região, então, entre a bolsa testicular e o ânus, né? Então, faz o acesso da próstata por ali, é possível. A gente sabe que está muito pouco disponível em nosso país, e dessa grandeza, né, continental do Brasil, ainda largamente é feito biópsia transretal nos dias atuais. E também temos a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata, que é um avanço aí das últimas décadas e últimos anos, que vem nos ajudar em uma série de situações, tanto às vezes no pré-operatório, quando a gente tem uma dúvida sobre aquela próstata, se o tumor está confinado à próstata ou não. A gente sabe que em grandes centros, muitas vezes é feito de rotina para todo paciente, porém a gente sabe que no Brasil isso não é possível, né, fazer em 100% dos casos. Muitas vezes a gente sabe que quando o toque está bem tranquilo, a gente acredita que seja uma doença inicial, um Gleason baixo, enfim, coisas do tipo, a gente abre mão desse exame. Mas, sem dúvida alguma, é um exame que ele vem para nos auxiliar, para tirar a dúvida
onde biopsiar, quando biópsias vêm negativas e a gente acredita que realmente seja câncer. Ela nos guia, ela nos orienta, ela nos ajuda a programar uma cirurgia. É um exame muito importante, cada vez mais disponível para todos nós. Bem, e quando vem o câncer de próstata, né? A biópsia mostrou que é um câncer de próstata. Então, o que fazer? Aí tem uma série de coisas sobre o que fazer. Inclusive, não fazer diretamente nada em termos de tratamento, né? Que é a famosa vigilância ativa, que nós colocamos aqui em primeiro lugar. Obviamente, a vigilância ativa ela tem que seguir uma série de critérios para que ela possa ser feita, né? Então, um indivíduo que tem um risco baixo de progressão da doença pode ser feito esse quadro de vigilância ativa. Agora, a vigilância ativa é um grande problema porque depende demais de um comprometimento do paciente. Infelizmente, a gente vê pacientes que topam fazer vigilância ativa e simplesmente somem. Esse paciente não está fazendo nada ativamente, ele simplesmente ele recebeu aquilo ali e volta 3 a 4 anos depois, às vezes, no consultório. Então, realmente é um negócio difícil, principalmente no nosso país, onde o nível educacional é muito baixo. Muitas vezes, às vezes, até nem entendem direito o que nós estamos falando. Então, sempre é legal trazer um familiar junto, explicar direito, porque isso demanda um compromisso enorme, tanto de parte do médico quanto do paciente. É algo de extrema responsabilidade. Se a gente coloca um paciente errado em vigilância ativa, a gente pode perder o tempo certo de curar. Bem, e quando a gente se propõe a tratar realmente com o intuito curativo, aí a gente tem basicamente dois métodos para curar o paciente: ou retirar a próstata, que é a nossa cirurgia, a próstata, vesiculectomia radical, prostatectomia radical, que atualmente existem 3 modalidades, que é a cirurgia aberta convencional, cirurgia laparoscópica assistida por robô. A gente sabe que cada vez mais tendência nos centros grandes aí de prostatectomia assistida por robô, mas nós não podemos também enterrar os outros métodos, com certeza indisponíveis em grande parte desse território nacional. Então, a mensagem que fica sobre essa forma de fazer a cirurgia, com certeza, é se o seu médico, se o seu especialista tem uma expertise grande naquela forma de operar, não tem por que não operar daquela maneira. Você pode confiar no seu médico. Se ele é um grande cirurgião em tal via, né, não precisa simplesmente abandoná-lo por conta disso, porque a gente sabe que os resultados pós-operatórios eles têm certa similaridade, logicamente a tendência, e a gente espera, sim, que cada vez mais o robô nos traga benefício, mas que ainda é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado em falar sempre que é só robô que serve, e é muito sério isso aí, principalmente num país tão grande quanto o nosso. Quando a gente fala também de outro método curativo, porém não cirúrgico, a gente vem com a radioterapia. A radioterapia é um método também bom para curar, geralmente com índices de cura um pouco inferiores à cirurgia, mas existem pacientes que não podem ser operados ou que não querem ser operados de jeito nenhum, acaba abrindo mão da radioterapia. Mas a gente sabe que sempre, não sei se é um viés, né, o de urologista, a gente prefere que aquele cara que pode operar, que ele seja operado, porque fazer uma cirurgia de prostatectomia radical depois de uma radioterapia nunca é simples. Sempre com problemas, chance de problemas maiores do que as habituais. Então, se possível, fazer uma prostatectomia, a tendência, pelo menos, de nós urologistas é falar que sim, mas muitas vezes a gente abre mão da rádio por N motivos. E quando a gente vai falar de controle da doença ou tentativa de controle da doença,
e é tudo que a gente não quer falar. Aí a gente vai falar sobre bloqueios androgênicos, quimioterapia, uso de radiofármacos, enfim, é tudo que a gente não queria chegar nesse ponto. Mas tem coisa ainda para a gente tentar controlar a doença quando ela escapa das nossas mãos em termos de cura. Bem, então, Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. Homem que é homem se cuida. Na SBU a gente fala muito sobre saúde, também é papo de homem. A gente usa bastante esse hashtag aí. Busquem sempre informações no portal da urologia.org.br, que é o site oficial da nossa sociedade. Ali tem uma área para especialistas e uma área para não médicos. Então é muito rico o site. Então abusem desse site, abusem do conhecimento. O conhecimento é muito ruim quando ele fica só com o médico, né? A gente tem que espalhar conhecimento e a gente busca chamar a atenção da população com várias ações. A mais conhecida delas é iluminar pontos turísticos, prédios governamentais, prédios históricos de azul, para chamar a atenção da população sobre essa doença tão triste, tão frequente na nossa sociedade. Era isso que eu queria introduzir a todos. E eu gostaria de fazer um bate-bola aqui com meus dois colegas aqui. Primeiro perguntar ao Dr. Newton. Dr. Newton, essa história aí de Novembro Azul, onde que isso começou? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Paulo, primeiro eu quero te parabenizar pela exposição bastante completa a respeito dessa doença tão grave, né, de consequências terríveis, tanto para o paciente quanto para os familiares. Infelizmente, é um grande sofrimento para ambos, né? Então, é importante demais essa conscientização. A origem do Novembro Azul foi exatamente uma forma, né, que se achou uma campanha nacional de conscientização da população masculina a respeito dessa doença tão grave e deletéria. Ela surgiu de uma parceria de uma OCIP. OCIP é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né, chamada Lado a Lado pela Vida, sem interesses lucrativos, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU. E, como você estava dizendo aí, é chamar a atenção dessa população através de palestras informativas para leigos, distribuição de panfletos em pedágios, em local de grande movimentação, né? Pedágios, estádios de futebol, inclusive existe até um fórum no Congresso Nacional e no Senado Federal, né, todo mês de novembro, para chamar a atenção de todos a respeito dessa doença tão grave. Eu até gostaria de chamar a atenção para alguma coisa, assim, só para complementar. Eu vou deixar o doutor Fernando por último, porque ele é o nosso decano, e realmente eu tenho certeza que ele tem alguma coisa para complementar. A gente sempre tem alguma coisa para falar. De uma coisa extremamente importante é o papel das mulheres, e na maioria das vezes esposas e filhas, que trazem esses pacientes para a gente, porque infelizmente o homem tem o hábito de pensar que ele é um super-herói, que ele é um provedor, que ele não adoece, que ele cuida da família, mas não tem necessidade nenhuma de procurar o seu médico urologista para fazer esses exames, como bem você disse, que não são de prevenção, porque não existe prevenção na realidade. Eu acho um termo melhor seria rastreamento, como você mesmo disse, ou triagem, né? Que isso aí mostrou que 21% podem ser poupados de vir a óbito quando isso é realizado. Outra coisa interessante são os fatores de risco que você falou, que um dos fatores de risco muito importante é o envelhecimento.
né, as estatísticas mostram que 62% dos cânceres de próstata eles aparecem depois dos 65 anos de idade. E parece haver proteção da testosterona. Isso não é totalmente comprovado, mas parece que esse hormônio tem fator protetivo da próstata. Outra coisa é que parece que também, como forma de prevenção, entre aspas, né, também se evitar o tabagismo, e eu acho isso aí super importante para o ser humano. Eu falo isso sempre para o meu paciente, que é evitar o sedentarismo. A atividade física é fundamental. Não é comprovado que a atividade física está relacionada com a prevenção, mas parece que o sedentarismo está relacionado com a maioria das doenças, né, no ser humano. Então, seria isso que eu gostaria de falar, né, para complementar. O homem também tem esse preconceito, né, e também acha que esses exames são dolorosos. A própria cultura, né, masculina de não priorizar a saúde, não procurar o seu urologista. Ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Seria isso que eu gostaria de chamar a atenção também. E eu acredito também que o doutor Fernando tem alguma coisa para nos dizer, para complementar, e depois a gente pode discutir a respeito do Novembro Azul. Por favor, doutor Fernando. Alô, Paulo, eu queria primeiro cumprimentar você. Eu vi poucas vezes na minha vida, eu vi uma coisa tão bem feita para atender todo mundo. Até a mim aprendi algumas coisas com a sua apresentação. Eu achei uma coisa fantástica. Eu acho que essa sua apresentação devia ser colocada também no site da urologia para ser acessada por todo mundo, e ela foi perfeita. O que eu fiz uma vez, eu até ia tentar achar essa apresentação, mas é complicado aqui no computador agora, é dizer, o que você diz às pessoas? Na história da oncologia humana, nunca houve um marcador com tanto sucesso quanto o PSA. Isso praticamente explodiu. Não é incomum que eu vá a uma festa ou um evento e aí a mulher do camarada, doutor Fernando, olha aqui, o PSA do meu marido, ela não sabe se o marido dela faliu a empresa, se ele está trabalhando, se ele tem outro, nada, ela sabe que o PSA subiu. Isso ultrapassou a urologia, é o marcador de maior sucesso. E aí você tem que explicar o que o Paulo falou. O PSA é um marcador de câncer de próstata, hiperplasia, volume de próstata, é um preditor da evolução. Se você tem uma próstata muito grande e um PSA estável, você provavelmente não terá sintomas com aquilo. Mas se você tem um PSA em ascensão, mesmo em doença benigna, é possível que você vá ter necessidade de tratar aquilo. PSA serve para diagnosticar o câncer. Uma confusão que eu acho que muito acontece é que o PSA é o melhor método diagnóstico para prostatite aguda. Então, o sujeito que tem febre, tem um pouco de disúria, está na dificuldade, você faz uma PSA, está alto, isso não é câncer, é prostatite, mas você tem que ver aquilo cair de volta, porque o câncer pode ser um fator obstrutivo deflagrador de uma prostatite. PSA aumenta com manipulação, aumenta com doença protológica. Eu acho que isso é uma pergunta que a gente responde toda hora. Aí vem a segunda pergunta. Isso acontece muito no consultório de quem tem cabelo branco. Chega lá, tem aqui o diagnóstico de câncer de próstata. Eu vou morrer? O que vai acontecer? Eu tenho que programar minha vida? E aí você vai fazer o que o Paulo falou, você vai olhar. Não, você, na maioria das vezes, no consultório que eu tenho hoje, eu vejo doentes com câncer localizado. Pode ser avançado, mas localizado. Embora no meu tempo no serviço público fosse o contrário, você via pacientes, maioria deles com câncer disseminados. Não, você não vai morrer, você vai ter que ser tratado. Esse tratamento tem que ser feito de maneira correta. Aí vem a segunda pergunta. Bom, eu vou tratar, eu vou ficar com fralda, eu vou ficar impotente, eu vou ficar incontinente. Não, você não vai. Você vai ser estudado se é melhor você ser operado
irradiado ou fazer as duas coisas. E eu sempre dou o exemplo da escada. Imagine uma escada. Você vai subindo a escada. O primeiro degrau é cirurgia, o segundo degrau é radioterapia, o terceiro degrau é hormonioterapia, o quarto degrau é quimioterapia, o quinto degrau é terapia imunológica, aí etc, etc. Vamos dizer que a escada você comece aqui, todo mundo começa na escada aqui e acaba aqui. Aqui onde você está, aqui onde você morre. E quanto mais cedo mais de baixo você começar a subir a escada, mais tempo você vai chegar até lá em cima. Então, e pode ser que você nunca passe do primeiro degrau para o segundo degrau. Você pode só operar, você pode operar e irradiar, você pode operar, irradiar e fazer hormonioterapia, você pode operar, irradiar, fazer hormônio e quimioterapia, mas a descida da escada é difícil. Se você começar fazendo radioterapia, para você operar depois é bem mais complicado. Se você começar a fazer só hormônio, você vai fixar as suas condições. Então, você tem que adaptar o tratamento ao paciente, não o contrário. Existe, eu acho, na minha maneira de ver agora, um super entusiasmo pelo tratamento, que é uma coisa muito complexa. Porque você vai lá e já não. O senhor tem câncer na próstata, eu vou fazer uma cirurgia robótica, você vai ficar 2 dias no hospital, e vai ficar bom e não vai ter nada. Isso gera uma insatisfação em que o número de pacientes tratados com cirurgia robótica da próstata, insatisfeitos, arrependidos, beligerantes, é muito maior do que o tratado com qualquer outra situação. Porque a eles é prometido uma coisa que não existe. A cirurgia robótica o resultado, se for bem feito, é exatamente igual à cirurgia convencional e que você melhorou. A incisão diminuiu, os afastadores melhoraram, o conhecimento melhorou. Mas não é uma panaceia. E as complicações são potencialmente muito mais graves, porque é uma cirurgia, na imensa maioria das vezes, transperitoneal, em que se você tiver um vazamento da anastomose, ele é transperitoneal, se você tiver uma lesão vascular, ela é intraperitoneal. Então, é uma cirurgia que tem que ser feita por gente que é dedicada àquilo. E não é uma cirurgia eventual. Não é nós estamos aqui como nós estávamos na década de 60, talvez 70, com relação à cirurgia RTU transuretral da próstata. Todo mundo queria fazer. Todo mundo fazia complicações incompletas e coisas horrorosas. A cirurgia robótica é um avanço fantástico se feita corretamente. E ela vai se difundir, não é só na urologia, em tudo, porque está associado às pessoas que é uma coisa moderna. A razão pela qual isso aconteceu, e o robô foi inventado para a urologia, é que o meu braço só gira 180 graus, ele não gira mais que isso. Então, a cirurgia laparoscópica, que foi o passo seguinte à cirurgia convencional, era muito difícil de ser feita com cirurgia, com laparoscopia pura. Por isso que foi inventado o robô. Tinha muito doente e muita necessidade. E é um grande avanço. Aí você foi operado. A sua probabilidade de ficar curado, se for um tumor pequenininho, otimisticamente falando, como o Paulo falou, é muito alta. Mas a maioria dos doentes que é operado, no Brasil, é operado um pouquinho mais na frente. Então, pelo menos a metade deles, ou 1/3 deles, vai ter que fazer algum tipo de tratamento complementar que deve ser feito com muito critério. A radioterapia é um excelente método de você tratar de maneira adjuvante essas pessoas. Em uma época, a gente operava o doente, olhava a patologia e irradiava todo mundo que tivesse invasão da cápsula. Irradiava provavelmente 2 em 3 que não precisam. Eu acho que a radioterapia é uma alternativa excelente, na minha maneira pessoal de ver, para quem tem 10 anos ou menos de sobrevida prevista. Porque hoje eu tenho uma grande quantidade de pacientes que vêm tratar cistite actínica, retite actínica, dificuldades para urinar, e ficam insatisfeitos porque aquilo não ficou bom, culpam o radioterapeuta, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a genética, porque você pega a doença no mesmo estágio, em 2 pacientes diferentes, irradia com o mesmo doutor, com a mesma técnica,
Da mesma maneira, e um faz uma opção de complicações e o outro não faz. Isso deve ter alguma coisa a ver com a genética pessoal do indivíduo com radioterapia. A outra pergunta que, doutor, agora eu estou, certamente eu vou ficar impotente? Não vai. Só que a idade em que o paciente vai ser tratado de câncer de próstata, normalmente é acima de 60 anos, tá? Bate com um estudo que foi feito, eu acho que no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, em que dos homens de 60 anos, só 1 em cada 3 funciona sem remédio e está funcionando bem do ponto de vista sexual. 2, ou tomam remédio para pressão, ou foram revascularizados, ou ficaram obesos, ou desinteressaram, ou têm diabetes, enfim, N coisas. Então, a cirurgia não vai melhorar a sua função, mas ela pode não piorar se ela for feita bem e você tiver um tumor localizado. Existem alternativas várias para tratar isso depois. Começa com o remédio e acaba na prótese. E isso é uma alternativa que você pode oferecer. Se você tiver interesse nisso, isso será restabelecida a sua qualidade de vida. Incontinência. Eu certamente vou usar fralda. Eu confesso a vocês que eu, hoje em dia, nem menciono isso para os doentes. Está escrito no consentimento informado da SBU, que eu dou para ele assinar, mas eu nem menciono. Porque se você operar bem, seja por que via for, a chance de incontinência permanente é muito rara. E eu acho, pessoalmente, que o grande segredo de manter a incontinência é você deixar a uretra longa. Quanto mais longa for a uretra, menos incontinência. Eu dou o exemplo da mangueira de jardim. Abre a mangueira e tenta parar o sangue pisando, o fluxo da água pisando bem na ponta, você não consegue. Pisa um pouquinho mais atrás, você consegue. Então, a incontinência também é uma coisa diferida. A chance de cura, se você tratar o sujeito bem, é alta. Mas, mais do que a chance de cura, a chance dele não morrer da doença, se ele começar a se tratar, é muito grande. Porque você tem muitas coisas para usar para ele. Você vai operar, você vai irradiar o que recidivou, você pode fazer tratamento hormonal, e eu, pessoalmente, uso com gigantesca frequência o tratamento hormonal intermitente. Eu não mantenho o cara tomando hormônio a vida inteira, a não ser aquele que tem doença óssea, e eu não tenho nenhum escrúpulo em consultar radioterapeutas, oncologistas, ou os dois sentar e conversar, porque eu acho que isso foi um dos grandes avanços que a gente fez em urologia, quando passou aquela época da competição. Eu vou operar ou eu vou irradiar? Não é isso. Você vai operar os que precisam, irradiar os que precisam e fazer as duas coisas. No mais, o que acontece também é que, por mais bem feito que seja qualquer tratamento, vai ter complicações. Você vai ter uma percentagem de doentes que vão ter complicações não resolvíveis, quase todas elas. Então, voltando lá atrás ao que o Paulo falou, se a gente diagnosticar o indivíduo cedo, se ele fizer acompanhamento, você tem grandes chances de curar. Mas se ele não fizer isso e vier um pouco tarde, tiver um tumor localmente avançado, você também pode controlar aquela doença por muitos e muitos anos, preservando a qualidade de vida. E eu acho que esse Novembro Azul foi uma consequência do Outubro Rosa, né, que veio lá atrás, né? E eu acho que a gente tem mais que investir nisso mesmo. E aí, muito obrigado por convidarem para participar dessa sessão tão interessante. Estamos aqui às ordens para discutir. Excelente, excelente, doutor Fernando. E realmente essa complementação que o senhor fez extremamente interessante e parece não, com o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas e dos aparelhos de radioterapia, principalmente a radioterapia conformacional, as complicações minimizaram, né? Diminuíram bastante, como incontinência e disfunção erétil. Então, essa complementação do senhor realmente vem a calhar, né? E é precisa. Doutor Paulo, o senhor deseja falar mais alguma coisa? Complementar Doutor Newton. Pois não. Pois não, doutor Valdemar. Chegaram aqui duas perguntinhas. Posso fazê-las? Perdão? Sumiu a voz. Chegaram aqui duas perguntinhas. Posso fazê-las? Claro. A primeira é se realmente o ciclista é um fator de risco para câncer de próstata
E a segunda é se a real aplicação da imunoterapia, como a imunologia, tem crescido muito nos últimos anos na aplicação à saúde humana. O professor Fernando Vaz comentou a imunoterapia na sequência da cirurgia, radioterapia, quimioterapia e, no final, imunoterapia. Ela se aplica em casos de recidiva ou se aplica em um momento um pouco antes dessa evolução final? Por ordem. O ciclista não tem nada a ver com a doença prostática. O que o ciclista tem? O ciclista, aí em Goiás, o cara que anda a cavalo, o motociclista diário, ele massageia, ele traumatiza um pouco a próstata, o períneo todo. E isso pode elevar o PSA dele. Então, se você for fazer um exame de PSA de acompanhamento, evita de andar o dia inteiro de bicicleta, de motocicleta, de coisas. O que o ciclismo faz, ninguém diz, é que o ciclismo profissional, ciclismo de alta intensidade, aperta aquele canal de Alcock que pode gerar dormência e disfunção erétil. Isso ninguém fala, só no profissional. A imunoterapia, eu acho que a minha impressão, pessoal, é que daqui a 20 anos nós vamos estar operando, talvez, 20% do câncer que a gente opera hoje. Porque você começa a identificar fator genético, desenvolver o gene, meter o gene e curar doenças que antes eram incuráveis em vários campos da oncologia humana. Em próstata, como isso é uma doença associada a muitos genes, a gente não conseguiu determinar um gene específico que trate o câncer de próstata, isso está sendo cada vez mais estudado, né, no Brasil, isso ainda é difícil, mas já existem prevenções de imunoterapia para bexiga, para rim, para melanoma, para leucemia. Então, certamente isso virá. Lá na frente, você começa a procurar remédios em situações, e aí eu refiro esses doentes a oncologistas especializados, e nem todo oncologista sabe isso, que começam a tentar fazer tratamento com imunoterapia em determinado tipo de câncer. Aquele que tem uma associação com o GEMBRAC, BRAC1, BRAC2, coisas daquele tipo são diferentes. Mas esse tipo de coisa, eu acho que está ali na janela, no horizonte. Daqui a pouquinho ele vai chegar no nosso colo. Quem começa hoje tem que ter um sólido conhecimento de imunoterapia. Falou alguma coisa? Doutor Valdemar, o que eu também tenho conhecimento é exatamente o que o doutor Fernandes estava se referindo, principalmente relação de ciclismo com problema prostático, não, só realmente aquele profissional que está direto, né, fazendo compressão da região, tem relação, o profissional tem relação com disfunção erétil. No mais, eu concordo perfeitamente, eu não teria mais nada para falar. Talvez o Paulo teria alguma coisa para complementar? Eu acho que sobre essas duas perguntas, os dois aí abordaram muito bem, de acordo. Se não houver outra pergunta, doutor Valdemar, eu gostaria de fazer uma colocação aqui sobre a origem dessa história de toque. Eu poderia falar ou tem alguma pergunta na fila aí? Comigo aqui nada consta. Perfeito. Essa história dessa resistência que a gente tem ao exame de toque, a gente pode pensar sobre preconceito simplesmente, mas eu acho que a gente deve raciocinar um pouquinho sobre a origem dessa história, né? Porque ali na idade pediátrica, quando a menina sai da pediatria, ela já cai no ginecologista. O menino ele fica no limbo. O menino ele não sabe para onde vai. E ele começa a aprender com o pai, comportamento que o pai aprendeu com o avô, que ele só vai quando ele sentir alguma coisa, né? Então, o garoto, né? Então, ele fica totalmente solto, totalmente sem médico. Ele não tem exemplo nenhum disso daí. Então, a própria Sociedade Brasileira de Urologia, em setembro, é um mês dedicado aos adolescentes, onde a gente faz a campanha Vem para o Uro, né? Porque é local do adolescente estar, né, tirando dúvida de sexualidade, tirando dúvida de doenças sexualmente transmissíveis. A urologia é uma porta de entrada para
para outras especialidades ali que a gente deve ressaltar, né? Que talvez não seja simplesmente o preconceito masculino, mas aliado ao preconceito masculino, em como esse indivíduo lá desde cedo ele começa a aprender sobre autocuidado, né? Sobre ir ao médico, né? Eu acho que a gente tem que ter essa reflexão e estimular os adolescentes a irem aos consultórios médicos. Acho que é isso. E muito rica a discussão. Fiquei muito feliz aí de participar e Perfeita colocação. agradeço demais o convite. Muito boa. Tem mais alguma pergunta, doutor Valdemar? Alguma colocação? Não, nenhuma mais. Nós já estamos completando 1 hora da live. Vou voltar a palavra daqui a pouco ao Dr. Newton Brenner para que ele faça o encerramento. Eu queria, mais uma vez, felicitar aqui a presença do professor Fernando Vaz, titular da Academia Nacional de Medicina. Nossa Academia Nacional de Medicina é a academia mais tradicional do Brasil e talvez da América Latina. Ela completa, nos próximos 5 anos, completa 200 anos. A Academia Nacional de Medicina foi fundada por Dom Pedro I em 1529, né? Aliás, 1829. Portanto, faz agora, daqui a alguns anos, 200 anos. A academia tem 100 membros, o professor Fernando é um dos titulares lá importantes daquela academia. E está com ele aqui presente, mostra a experiência, a vivência, ele está na atividade ainda presente da urologia e da oncologia. Paulo Goulart, pessoa importante em Goiás, referencia a parte associativa da urologia. E Newton Brenner é quase um decano, quem não tem idade para ser decano ainda, das boas práticas de medicina aqui em Goiás. Muito sério, correto nas suas posturas. Então, ficou um trio realmente interessante para falar desse tema. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer à Associação Médica de Goiás por essa deferência e essa função de promover a educação médica continuada para os médicos goianos e brasileiros. Forte abraço a todos vocês. Doutor Brenner, contigo para o encerramento. Muito obrigado, doutor Valdemar, pela deferência. Eu vou passar a bola para os debatedores, né? Doutor Paulo, doutor Fernando, se queiram falar alguma coisa. Doutor Fernando, primeiramente. Olha, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom você participar. Eu já tive, vocês são uma gigantesca ligação com Goiás, com Goiânia, quando eu começava nos servidores, no começo da sociedade, da chefia de serviço, eu era um dos anfangateiros do doutor, acho que era o Wilton Adriano, que era o urologista tradicional em Goiás, e ele me telefonava, discutia os casos, vinha me visitar no Rio. Ele era me lembro que ele tinha uma casa, uma fazenda, ele fazia um almoço na casa dele, só com caças que ele tinha conseguido na fazenda dele, peixe que ele tinha pescado na fazenda dele. Então, me levava depois, no domingo ou sábado, era para comer uma feijoada no Hotel Castro. E aí você depois tinha que falar, dormia o auditório, todo mundo feijoada. Uma barbaridade. Mas eu tinha uma ligação grande, eu acho que é um estado fantástico, é uma coisa perfeita, e tem um nível de medicina muito alto. Eu acho que o Valdemar tem e deve insistir na política de se aproximar da academia, porque a gente falta alguém do Centro-Oeste, é uma coisa importante, mas essa live deveria ser disponibilizada para todo mundo que quiser acessar aquele portal, ver a explicação que o Paulo deu, que eu achei que foi perfeita. Obrigado a todos. Maravilha. A feijoada do Castro continua sendo a feijoada mais bela do Brasil. Fernando, nós vamos ter que trabalhar uma forma de manter essa ligação do senhor com o Goiás. É uma figura extremamente bem-vinda, né? Não só como ser humano, como urologista. Então, nós vamos ter que trabalhar direitinho. No caso, na fazenda do Paulo também, a gente vai convidar o senhor para passar lá pela fazenda dele, né? E também, é claro, como o doutor Valdemar disse, nós não podemos perder a oportunidade da feijoada, que realmente é maravilhosa. Quero agradecer demais a presença do senhor, é uma honra muito grande tê-lo conosco, né? E espero poder tê-lo mais vezes com a gente.
tá? Muito grato, realmente. Doutor Paulo. Muito obrigado. Doutor Fernando, o senhor não sabe do jeito que eu fico lisonjeado, né? Receber um elogio do senhor, né? Aí eu fico, né? Ganhei o dia, né? Mais do que merecido. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar com vocês, levando conhecimento à população que tanto precisa, né? E é dever da Sociedade Brasileira de Urologia estar próximo da população. Contem sempre conosco. Um grande abraço a todos. Doutor Paulo, é um prazer e realmente eu concordo com o doutor Fernando, uma apresentação muito interessante, extremamente completa, e eu gostaria de parabenizá-lo novamente e poder contar sempre com o senhor nessas lives que são de interesse público grande, inclusive dos colegas, né, urologistas e também não urologistas. Então, parabéns e muito grato e também honrado de participar com uma pessoa ilustre como você, tá? Muito obrigado novamente. Doutor Valdemar, eu gostaria de agradecê-lo muito também pelo convite, pela honra de poder estar presente com duas figuras importantes da nossa urologia local e nacional também, e espero estar presente outras vezes, né, receber outros convites, que realmente é muito prazeroso essas lives realizadas pela Associação Médica. Muito obrigado e um bom dia a todos, um excelente domingo. Agradecer aqui finalmente o nosso técnico de informática, nós temos dois técnicos aí junto com o Newton Brenner, Maurício Neto e Yuri, que sem eles não seria possível que essa alta tecnologia pudesse chegar ao mundo de maneira rápida, concisa e de grande ensinamento. Um bom dia, bom domingo, um forte abraço a todos vocês. Boa lembrança, obrigado aos técnicos, tá? Muito obrigado.